Olá, Yogi. Namastê. Vamos fazer a técnica de meditação da vela? A gente pode usar a vela para fazer uma técnica de limpeza que chama Kriya, mas a gente não vai fazer hoje, a gente faz um outro dia. Que é olhar para a chama na vela e deixar os olhos lacrimejarem sem piscar. A gente fica olhando sem piscar até lacrimejar e a gente limpa o canal lacrimal. Mas não é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai sim olhar para a vela durante um tempo, sem piscar. Mas é justamente esse tempo, na hora que seus olhos começam a querer lacrimejar, que a gente vai fechar os olhos. E a gente vai tentar ver a chama da vela com os olhos fechados. Talvez você veja logo que você fecha os olhos. E a nossa intenção é ver só a chama. Quando a gente fecha os olhos, muitas vezes, a gente enxerga a vela, o copo, a sombra, né? Eu coloquei aqui alguns livros em cima da minha mesinha para dar mais ou menos a altura da chama nos meus olhos, que fica mais confortável de fazer a prática. Né? Se tiver que olhar um pouquinho para baixo, não tem problema. Né? As pálpebras até relaxando um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho mais para arder os olhos. O objetivo é ver a chama com os olhos fechados. A gente vai abrir e fechar os olhos algumas vezes, até chegar um momento em que a gente não tem vontade mais de abrir os olhos. Quando a gente faz a meditação usando o movimento respiratório, a gente conta a respiração, que a gente sente o movimento da respiração, que a gente conta o tempo de inspiração, de expiração, o seu foco, a sua concentração, a sua âncora dentro da meditação é a respiração. Aqui, a âncora que a gente vai usar é visualizar a chama com os olhos fechados. Em qualquer processo de concentração, em algum momento a meditação vai acontecer. Então, não é só porque você está olhando para a vela que você já está num processo meditativo. Então, Nara, o que é a meditação? A meditação, ela acontece. A meditação é um momento em que não tem uma separação daquilo que você está fazendo com a busca. Fica tudo tão bom, fica tudo tão num estado de paz e serenidade, se a gente pode, né, dar nome para esse estado, que é como se você não quisesse sair desse estado. E isso é bom por quê? Porque é a meditação que nos leva ao verdadeiro estado daquilo que somos, que é essa unidade, que é essa sensação muito boa de não se sentir ameaçado por nada e nem com medo de nada. A gente se desvincula desses objetos do externo, das emoções, que são os desejos. Isso acontece. E só de se concentrar e diminuir a quantidade de pensamentos, a gente já se aproxima muito disso. Então vamos começar experimentando o que é esse estado meditativo. Então a gente vai experimentar o que é essa técnica de concentração para a gente se aproximar cada vez mais a estados meditativos. Tudo que a gente observa com muita presença é um meio de alcançar a meditação, é um meio de diminuir a turbulência da mente. Então, acomode o seu cantinho onde você vai colocar uma vela. Cuidado, né? Com fogo. Ah, Nádia, eu preciso deixar tudo escuro para ver a chama? Não, não é interessante deixar tudo escuro. Senão vai deixar muito contraste dessa coisa da chama com o ambiente. Eu estou no ambiente claro, né? Eu não fechei nem as janelas e tá tudo bem, eu consigo ver a chama assim, de uma maneira bem agradável. Então, como é um processo onde eu vou despertar, eu vou me concentrar, eu preciso, claro, da minha coluna alinhada assim. Então, você vai sentar, vai observar a coluna alinhada, vai relaxar as mãos nos joelhos e vai olhar para a chama da vela. Tenta não piscar. Não precisa forçar a abrir os olhos, só olha para a chama. Observa, contempla. Os detalhes da cor da chama, do movimento da chama.
E no momento que seus olhos começam a arder, fecha os olhos. Mantenha os olhos fechados. O que é que você vê com os olhos fechados? Talvez você veja muita coisa. Talvez você veja a sombra de todas as coisas, menos a chama. Talvez você veja a vela, o corpo da vela. E de repente aparece a chama. Observe um tempo, não tenha pressa. Tenta achar nessa tela enorme que você tem quando você fecha os olhos a chama, esse pontinho. E quando a gente acha, talvez ela não fique parada, talvez ela ande. Mas observa. A chama sumiu? Ou está difícil de observar essa chama? Abre os olhos novamente. Fixa o olhar na chama. E quando sentir que deve fechar os olhos, porque os olhos começam a querer arder, feche. E mais uma vez observe. Talvez agora esteja diferente a imagem. Talvez tenha cor. Talvez você não veja nada, só o escuro. Mas você consegue ver o escuro. Inclusive essa tela que você vê com os olhos fechados parece que tem profundidade. Parece que é em 3D. Mas agora não é momento de visualizar nada. Apenas a chama. Onde está a chama? E se precisar, abre os olhos mais uma vez. Fixa o olhar na chama. E fecha os olhos. Vai ter um momento que você não vai ter vontade de abrir os olhos. A chama estando presente ou não, ou seja lá o que você consegue observar, existe uma não vontade de abrir os olhos. Existe uma não vontade de se mexer e apenas de contemplar. E é nesse momento que você vai se sentir um pouco mais presente. Esse momento vai acontecer. Você não vai provocar ele. E no momento que você percebe que você não sabe direito onde você estava observando a chama ou não, você volta a prestar atenção ao seu redor. E talvez, nesse momento, você tenha que abrir os olhos de novo. Porque a sua mente começou a trazer pensamentos que não interessam agora. E você volta do início a olhar a chama. E vai fechar os olhos. E mais uma vez vai tentar se envolver com a chama. Quanto tempo você deve ficar nesse processo de tentar alcançar níveis de um pouco mais de presença, de abrir e fechar os olhos, é você quem vai definir. Mas perceba que enquanto você tenta ver a chama, seja com os olhos abertos, seja com os olhos fechados, tenho certeza que os seus pensamentos diminuem, porque você está concentrado, porque você direciona a sua mente para uma coisa só, e fica mais fácil de despertar o que existe. O que existe antes da mente? O que existe que mora nesse corpo? O que é que existe? Que tenta buscar respostas. E que tenta buscar um estado de paz e de felicidade. E que tenta se aquietar e se entender e se compreender e evoluir. Quem é? Quem é esse eu que nesse momento observa a chama, observa a respiração e às vezes deixa de existir? No momento que você finaliza a sua prática, você une as mãos em frente ao peito. E agradece essa sensação que você consegue buscar de simplesmente diminuir essa turbulência da mente, que já é muito bom. É se aproximar bastante
do que realmente você é. Esse estado natural de paz, de abundância, de amor, que se aproxima muito quando a gente diminui os pensamentos. Imagina o momento que você conseguir realmente contemplar esse todo, entender que você não faz parte, que você é o todo. Namastê. Boa meditação.